Olá, espero que estejam bem. Queria convidar você a fazer uma reflexão sobre um tema muito interessante de direito penal: dolo eventual e culpa consciente e a diferença existente entre dolo eventual e culpa consciente. Todos os manuais de direito penal, todos, fazem a seguinte diferenciação: dolo eventual é um dolo indireto e ocorre quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas ele assume a ocorrência do resultado. Para ele, o resultado é indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Então, embora o sujeito não queira diretamente o resultado, ele assume a ocorrência do resultado, lava as mãos, né? Ele diz em relação ao resultado o seguinte: não quero o resultado, mas se o resultado acontecer, dane-se. E abre-se para o agente criminoso uma opção. Ele pode insistir na prática da conduta criminosa e conseguir o resultado não desejado diretamente, ou pode desistir da conduta diante da possibilidade de alcançar um resultado não desejado diretamente. Entre essa opção que abre-se para o agente criminoso, ele prefere insistir na conduta criminosa, correndo o risco de alcançar o resultado que ele não deseja diretamente. Isso todos os manuais dizem, todos os manuais de direito penal dizem. Por outro lado, também todos os manuais de direito penal dizem que a culpa consciente, ela ocorre quando o sujeito prevê o resultado, mas confia levianamente na não ocorrência do resultado. Então, na culpa consciente, o sujeito consegue ter a previsão do resultado, mas ele confia, em razão de uma habilidade própria que ele acha que tem, ele confia levianamente na não ocorrência desse resultado. Então, em momento algum, na culpa consciente, o sujeito assume a ocorrência do resultado. Diferentemente do dolo eventual, ele não é indiferente ao resultado. E para ele não diz dane-se. Ele confia plenamente, mas de maneira leviana, na não ocorrência do resultado. Todos os cursos de direito penal também fazem essa diferenciação. Nos cursos de graduação, os professores também fazem essa diferenciação. Só que na prática, e em concursos públicos, principalmente concursos de alto nível, essa diferenciação não atende e a gente geralmente vai chegar a uma resposta que não atende ao examinador. Então eu acho que esse assunto é o tipo de assunto que é tão importante que a gente precisa de fato aprofundar os estudos. A gente precisa ter um domínio maior para ter mais argumentos para fazer a diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente. Essa diferenciação que eu fiz para vocês não basta. Eu agora fiz um estudo profundo a respeito dessa diferenciação de dolo eventual e culpa consciente e fiz dois tipos de estudos. Estudei a doutrina nacional, alguns livros bem específicos, e estudei a doutrina estrangeira. E olha, existem várias teorias estrangeiras que são muito boas para nos dar argumentos para a gente entender melhor a diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente. Eu imagino o seguinte: é como se a gente fosse para uma guerra. A gente vai com uma arma só, né? Se a gente ler os manuais e se contentar com o que está sendo falado nos cursos de direito penal e nas aulas de graduação. E é normal que seja assim, porque hoje a vida está muito corrida, então ninguém tem muita oportunidade de fazer um estudo profundo. Agora, a gente pode ir para essa guerra com um arsenal, não é? Então, quando você faz um estudo da doutrina estrangeira, você passa a ter não só esse argumento de diferenciação, mas você passa a ter um arsenal de argumentos que são teorias muito interessantes, que nos dão uma amplitude maior para a gente entender bem a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E o mais interessante, se cair uma questão dessa numa prova de concurso, ainda que você, com esse arsenal de argumentos, você não consiga dar a resposta que o examinador está buscando,
Com os argumentos lançados, eu tenho certeza que você vai convencer o examinador e demonstrar para ele o seu extenso conhecimento e a profundidade de conhecimento que você tem a respeito da matéria. Então eu acho que em relação a dolo eventual e culpa consciente, embora sabemos essa diferença básica, eu acho que está na hora de darmos um passo adiante e aprofundarmos nesse estudo, porque é uma questão muito cobrada em concurso público e eu acho que está na hora de a gente avançar em relação a esse tema. Porque nos concursos públicos, esse entendimento não está bastando mais. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna muito querida, muito estudiosa, muito inteligente, que disse para mim que caiu uma questão dessa num concurso, eu não sei se ela estava fazendo um simulado ou um concurso de verdade, e ela teve dificuldade em responder a questão. Então eu acho que essa dificuldade, ela decorre de um conhecimento superficial a respeito da matéria. Eu me lembro muito de quando eu estava estudando para concurso público, eu tinha dificuldade muito grande em intervenção de terceiro. Até o dia que eu parei uma semana, comprei 4 ou 3 livros, não me lembro, os 3 melhores livros de intervenção de terceiro, li e resumi os 3 livros de intervenção de terceiro. A partir do momento que eu fiz essa análise mais aprofundada sobre o tema, eu passei a acertar todas as questões que caíam em prova envolvendo intervenção de terceiro. Então, eu acho que está na hora, no que diz respeito ao dolo eventual e culpa consciente, de a gente aprofundar o estudo. Eu gravei uma aula sobre isso, essa aula estará no meu curso de Direito Penal, e eu vou deixar aqui para vocês o quadro resumido que se apresentou no final dessa aula, só para vocês terem uma ideia de quantas teorias existem a respeito da diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente. E ali naquele momento eu fiz uma diferenciação entre as teorias volitivas, que ligam o dolo eventual à vontade, e as teorias de representação, que separam o dolo eventual da vontade, mas ligam o dolo eventual apenas à questão de imaginação do resultado. Então, eu vou deixar esse quadro aqui só para vocês terem uma ideia da complexidade desse tema e para despertar em você um entendimento no sentido de que está na hora de aprofundarmos bastante esse estudo que diferencia dolo eventual de culpa consciente. Então, eu preparei a minha aula com as teorias que dominam no direito brasileiro, com as teorias muito aplicadas no direito estrangeiro, depois qual tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito do assunto, e por fim, ainda faço um estudo aprofundado a respeito do dolo eventual e os crimes de trânsito, que é um outro assunto também que está sendo sempre cobrado em prova, não é? E o sujeito acha que, por exemplo, basta o sujeito estar embriagado que, por consequência, podemos imputar a ele o dolo eventual. E não é verdade. O Supremo, por exemplo, tem entendido que o fato de o agente dirigir embriagado, por si só, não leva de forma inexorável ao dolo eventual. Mas só vai haver dolo eventual se o sujeito embriagado violar deveres de cuidado, deveres importantes de cuidado. Então, não basta o sujeito estar embriagado e dirigir e causar um acidente que vai haver dolo eventual. O Supremo tem decidido que ele tem que estar embriagado. Além de estar embriagado, ele tem que violar deveres importantes de comportamento. E essa dobradinha, embriaguez com violação de deveres importantes de comportamento, é que vão dar ensejo ao dolo eventual. Ok? Então, nós precisamos entender bem a fundo essa diferenciação, porque essa diferenciação, após entendido esse arsenal de teorias que eu vou trazer para vocês, vocês vão ter uma facilidade maior a respeito desse tema, tá? Então aqui fica só o despertar, porque é importante aprofundarmos que é um tema que realmente faz uma diferença no aluno pesquisar. Também deixo aqui, para ajudar nos seus estudos de direito penal, a citação de uma doutrina muito boa que trata desse assunto. O livro do Juarez Cirino dos Santos é o livro no Brasil que melhor trata desse tema.
A doutrina estrangeira é mais rica do que o livro do Juarez Cirino dos Santos. Mas no Brasil, quem melhor trata da diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente, com menções a respeito da teoria estrangeira, é o Juarez Cirino dos Santos. Na minha opinião, é a melhor doutrina a respeito desse assunto. Mas o livro dele também peca porque traz de maneira muito resumida essa diferença. Traz as teorias, mas traz de maneira muito resumida. Então a gente tem dificuldade de entender o que ele está dizendo ali, tendo em vista a síntese feita por ele. Mas é o melhor livro. Então, a doutrina estrangeira, na verdade, ela acaba complementando esse livro do Juarez Cirino dos Santos, que trata da matéria de forma muito espetacular. Fica aí a dica, atenção para esse tópico no direito penal, e eu vou deixar aqui o quadro resultado do final da aula que eu dei sobre teoria, sobre dolo eventual e culpa consciente, para partilhar com vocês. Um grande abraço.